Continuando a continuidade, assim, falando um pouco agora da tipologia do solo, e como já foi dito anteriormente nos outros vídeos de outras partes, na parte geral, ensaio do campo, ensaio de laboratório, assim, um determinado solo, ele tem um vasto campo de parâmetros e condições. E os ensaios de laboratório em si, eles são bastante diversificados, devido ao fato de os solos apresentarem diferentes características físicas e mecânicas. E desde a granulometria, a permeabilidade, um terreno ele apresenta sempre aspectos que diferem uns dos outros, assim como a estratificação apresenta e a altura de cada estrato, que quase nunca é constante no desenvolvimento de um solo. E por isso é tão difícil a gente caracterizar um solo, porque sempre vai ser diferente, às vezes o mesmo terreno tem cada parte que fazer uma sondagem vai ser uma estratificação diferente, um tipo diferente de solo. E a primeira forma de tipologia de solo de caracterizar é a granulometria, e ela é considerada um dos principais parâmetros para a classificação dos solos. E através dos diâmetros, que são abaixo de 2 milímetros das partículas, é possível determinar a análise granulométrica, que exige a separação de todas as partículas em função de um sistema de classificação, foi feito peneiramento antes, que eu falei dos ensaios de laboratório. E os solos mais comuns e estudados, eles apresentam partículas de dimensões diversas, mas é possível você agrupar ele em 3 solos: areia, silt e argila. E os diâmetros, eles são relativamente. As argilas, elas são menos de 0,002 milímetros, enquanto o silt 0,5 a 0,002 milímetros, e a areia entre 5 e 0,05 milímetros. Já a sua constituição, complexidade, e a sua constituição ela depende do transporte e translocação de constituintes, solúveis ou em suspensão, que, em função da força dos agentes climáticos, levam à estratificação de um solo com diferentes espessuras e profundidade. E as diferentes classificações associadas ao solo ajudam, como primeira avaliação, o foco principal nas características mais importantes que devem ser tomadas como prioritárias de estudo. E de todos os parâmetros enunciados e relacionados anteriormente, ainda não foi dito um dos mais importantes, que é a compaxidade, tá? Eles estão bem interligados. E esse parâmetro ele é associado aos solos arenosos, mas definir o grau de compactação existente e a sua análise parte do índice de vazios. E no caso de compacidade relativa máxima, é possível afirmar que o solo ele atingiu o nível de compactação máximo com o índice de vazio mínimo. Então, eles são antagônicos, contrários. E para a caracterização do nível de compactação, é necessário recorrer às tabelas de classificação de areia em função do índice de vazios e compactidade relativa. Essa tabela a gente acha na internet. Tem também no artigo, que mostra pela granulometria ou o tipo da areia e a compactação. Certo. Em relação à presença de bedrock, a presença de bedrock ele constitui uma das etapas mais importantes que devem ser estudadas quando se pretende utilizar uma fundação para a construção. E lembrando até do artigo em que foi feita a pesquisa com os escoceses, eles não consideraram isso um dado importante na hora de você fazer o seu projeto no BIM, mas que, por todas as nossas pesquisas e conhecimentos, eu acho que a gente tem noção de que é realmente muito importante a gente saber se existe ou não outras estruturas abaixo no solo. E assim, quando existe uma fronteira rígida, que ela é alcançada de tensões provocadas pelo carregamento, o modo de deformabilidade ele varia consideravelmente, limitando os assentamentos e contribuindo para a segurança à ruptura da estrutura. E a existência de uma fronteira rígida a determinada profundidade, e sendo possível determinar essa altura, ajuda na escolha de fundação, se pretende mencionar. E no caso em que a fronteira rígida se encontra a uma profundidade elevada, é necessário considerar também como outro tipo de fundação,
como no caso as fundações mais profundas, como uma opção. E a origem do solo, né? Que como a gente tem diferentes tipos de solos esses que, assim, ao longo do tempo, dos séculos até, eles se alteram em função dos agentes antrópicos, não só antrópicos, mas intempéricos também. E, então, assim, os processos intempéricos, eles dependem essencialmente da composição da rocha matriz e do clima da região. E o solo, ele apresenta sempre um índice de vazio superior à sua rocha-mãe, várias vezes que foram ocupadas por água, fluido ou ar. Sendo assim, a formação do solo depende do intemperismo físico, químico e biológico que vão moldando a rocha existente para a criação do solo. E é possível afirmar também que a origem do solo ela tem duas variantes: origem residual ou sedimentar. E em relação à origem residual, apesar de deles se alterar devido aos agentes intempéricos, permanecem no local onde foram alterados, não sofrendo qualquer tipo de transporte. E a sua composição mineralógica e granulométrica, estrutura, tipo de transporte, etc. Já, no caso, elas dependem do clima, relevo, tempo e tipo de rocha de origem. E já os solos com origem sedimentar, eles aproximam-se da designação dos solos residuais, apesar da diferença que este sofre transporte durante a sua decomposição. Isso.